Então vamos lá. Primeira coisa, a cosmovisão sempre fez parte da nossa vida e faz parte da nossa vida. É igual você falar hermenêutica, né? Não hermenêutica bíblica, mas hermenêutica, a interpretação das coisas, regra de interpretação. Todo mundo faz interpretação de texto, todo mundo faz, inclusive da própria Bíblia, faz interpretação da Bíblia. A questão não é ter ou não ter hermenêutica, mas é se ela é correta ou não. Dessa mesma maneira também, ou teologia, né? Todo mundo faz teologia, até o ateu, ele desenvolve algum conceito sobre a não existência de Deus, coisa desse tipo. Então, são disciplinas que elas, filosofia, né? É outra também, então, tem o filósofo formal e a filosofia informal, que todo mundo faz, né? Os conceitos filosóficos sobre a existência, o sentido da vida e assim por diante. Então, assim também é a cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de mundo, todo mundo interpreta a realidade. E essa visão de mundo que todos nós temos, ela pode ser revelada através das conversas do cotidiano. Inclusive, essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar dentro da vida pastoral, observar como a pessoa expressa o que ela fala, a intensidade da voz, né? A empolgação ou tristeza que ela manifesta diante daquilo que ela expressa, revela muito da visão de mundo que ela tem, né? Como ela enxerga as coisas. É uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa otimista, é uma pessoa que consegue, tem a atitude diante das coisas. Então, tudo isso mostra como ela enxerga as coisas. Por exemplo, eu estava uma vez em um supermercado aqui em Limeira e tinha um rapaz que estava trabalhando na parte de verduras e frutas e tal, montando lá, né, as coisas para ficar bem organizado, as batatas, eu acho que eram batatas. E aí, como eu trabalhei com isso antes de ir para o seminário, né, quando eu era adolescente, 15 anos por aí, e montava isso, eu falei, rapaz, e você montando aí, e eu aqui bagunçando, né, tirando aqui o negócio. Eu falei, não, eu estou aqui para isso, né, e esse é o meu serviço. E eu até pensei na hora, se eu fosse um empresário, eu contratava esse cara para trabalhar comigo, pela resposta que ele deu. Mas isso, embora uma coisa simples do cotidiano, aquela atitude demonstrou para mim a visão que aquele rapaz tem de trabalho. Ele enxerga o trabalho como sendo algo importante, necessário, e que o trabalho dele é importante e que ele valoriza isso, tem iniciativa. Ou seja, se eu tivesse tido uma resposta contrária a isso, esse trabalho é ruim demais, não sei o quê, ou não tivesse me maltratado, coisa desse tipo, eu poderia deduzir, a partir disso, que a visão de trabalho que ele tem é socialista, em que ele se acha oprimido pelo cliente, pelo empresário, pelo sistema. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nesse exemplo básico, assim. Então, você percebe, por meio de uma coisa simples, uma visão. Eu poderia deduzir, né, obviamente, não quer dizer que tudo que fosse deduzido seria correto, mas eu poderia deduzir, no caso desse rapaz aí que eu citei, que ele teve uma boa formação, que o pai dele ou a mãe dele ensinou ele a dar valor ao trabalho, foi bem criado pelos pais, e ele tem esse, ou pode ser fruto da própria personalidade dele, embora não tenha tido uma boa formação familiar, que isso ocorre, ele tem uma percepção, uma personalidade diferenciada nesse sentido. Alguma coisa ocorreu aí que o contribuiu, talvez até seja cristão, né? E a visão que ele adquiriu na igreja e assim por diante. Ou seja, existe várias possibilidades de formação naquela declaração que ele fez. Então, uma conversa informal ou um aconselhamento ou em qualquer, no evangelismo, né, você consegue perceber algumas coisas que estão relacionadas à cosmovisão. Mais claramente ainda, nós podemos discernir nos debates ideológicos ou teológicos também, seja
qual for o debate, você vai ver que a pessoa vai defender, por exemplo, se ela defende uma linha ideológica com muita paixão e racionalidade. Ela não ouve o que o outro diz, ela não tem qualquer argumento plausível e ela não é honesta nas suas avaliações a respeito do que o outro diz. E ela não reconhece de modo algum que está errada. Então, a visão dela, você vai ver que o que está por trás das convicções dela é orgulho, inveja, ódio, né? E que foi potencializado por uma visão de mundo, no caso, colocando ideologia como um elemento fundador aí de cosmovisão, né? Um dos elementos fundamentais aí que a gente tem visto. Faz com que ela não valorize, não enxergue. Vamos pegar aí o que é a onda do momento, né? Direita e esquerda, ou conservador e esquerda. O que que acontece com alguém dominado pela ideologia de direita? E aqui quero deixar bem claro, né, que já falei isso em outras aulas, que ideologia, seja direita ou esquerda, é errada, porque traz a ideia de idolatria. Então, estou avaliando teologicamente isso aqui. Só estou dizendo questão de prática, né? A gente está falando no modo geral essas coisas. Quando você pega alguém da direita, conservador, normalmente, com algumas exceções, obviamente, né, mas a maioria vai ser honesto, ou vai procurar ser honesto e tentar ouvir o outro, né, o opositor, vai analisar, vai refutar e se mantém normalmente no controle emocional. Por quê? Porque ele detém a verdade na maior parte do conteúdo. Porque tem momentos de verdade, é outro aspecto teológico e cosmovisão, né? Momentos de verdade dentro dos pensamentos. E esses momentos de verdade decorrem da Escritura. Já o outro lado, quando confrontado com fatos e verdade, né, conceitos verdadeiros, o que que geralmente ocorre? Ele apela, ele fica nervoso, ele agride, né, ele... Por quê? Porque aí confronta a moral dele, confronta a ética dele, confronta a visão dele. Então, observe então que os fundamentos, elementos que fundamentam uma cosmovisão, ela cria, ela dá controle emocional, promove, ajuda, né? E outros promove descontrole emocional. É um professor militante de esquerda numa sala de aula com universitários ou adolescentes, ensino médio, por aí. Se ele é confrontado pelo aluno de direita, ele dá pulos. A gente vê vários vídeos em que isso ocorre. Ele grita, ele perde totalmente o controle. Então, o que que isso mostra? Que aquilo está enraizado nele, aquilo está profundo nele. E é um dos aspectos, vocês já leram sobre isso, que é a cosmovisão, né? O Sayre vai dizer da questão das convicções, pressupostos, do coração. Então, está relacionado ao nosso íntimo, ao nosso ser. Também, não só nos debates ideológicos, mas e nas conversas do cotidiano, que as cosmovisões, né, são reveladas ou podem ser discernidas os seus fundamentos, mas nas reações faciais das pessoas diante de uma situação. Ela até pode, às vezes, conseguir, em certos momentos, disfarçar alguma coisa, mas chega em determinados pontos cruciais ali em que ela não consegue disfarçar. E aí ela revela os fundamentos, as convicções e os pressupostos que estão ali dentro dela e que formam a sua visão de mundo.